Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre as propriedades e a estrutura dos compostos orgânicos. Na outra aula a gente tratou dos compostos com ligações simples, né, com a configuração dos orbitais híbridos sp3. E nessa aula a gente vai tratar das ligações duplas, ligação C-C, certo? Então, vamos comentar a estrutura do eteno primeiro, né? Pois ela servirá de base para as outras estruturas com ligações duplas, já que esse é o alceno mais simples que a gente tem, né? Primeiro, segundo a teoria do tetraédrico do Lebel e do Van Hoff, que a gente viu na outra aula, a estrutura espacial do eteno é de dois tetraedros, né, regulares unidos por uma aresta, né? Aqui ó, tem a aresta que está unindo os dois tetraedros aqui, certo? De acordo com essa figura. Se a gente observar o modelo de preenchimento, a gente tem isso aqui, ó. O eteno tem essa estrutura aqui, certo? Então, por que ele é plano? Porque essa ligação dupla aqui, ela força a posição dos elétrons a permanecerem nesse estado, além da questão das ligações sigma e pi, que a gente vai ver daqui a pouco, como que isso influencia na estrutura desse composto, certo? Então, no tocante à ligação dupla, é importante salientar que as duas ligações elas não são equivalentes entre si, né? Acabei de comentar. Nós temos a ligação sigma, né? Uma ligação sigma, que ela é mais forte, uma vez que ela exige 348 kJ por mol para ser quebrada, né? Esses dados são dados termodinâmicos, que são obtidos experimentalmente. A questão dessa ligação sigma é que ela é formada pela hibridização de orbitais sp, né? Orbitais sp. Isso faz com que a força dessa ligação seja maior, já que a interação entre os elétrons nesses orbitais ela é maior, né? E isso resulta nessa força de ligação. A outra ligação é chamada ligação π. Esse tipo de ligação é mais fraca, pois ela exige apenas 267 kJ para ser rompida, né? É exatamente essa ligação π que será quebrada de forma mais fácil quando ocorrem reações de adição nos alcenos. Por exemplo, a gente pode proporcionar uma reação de adição para gerar um álcool, por exemplo. Se você adiciona OH nessa posição e o hidrogênio aqui, a gente vai ter, consequentemente, um álcool gerado a partir do eteno, a gente vai ter o etanol, né? Então, as reações de adição, que são as reações mais características dos alcenos. Outro fator importante a ser considerado é que, ao contrário da ligação simples, a ligação dupla não permite rotação. Ó. A gente pegar a ligação simples, uma molécula com ligação simples, a gente tem uma rotação aqui entre esses dois carbonos, certo? Então, é possível que esse hidrogênio ele esteja nessa posição, mas em um dado momento ele esteja aqui ou aqui, né? Aqui não. Essa ligação dupla ela impede que haja a rotação entre esses dois carbonos. Esse eixo que une esses dois carbonos, ele é imóvel, ele não vai sofrer o giro que esse aqui sofre, né? Esse fato influi no comportamento dos alcenos, né? Que a gente vai ver depois como que essas características vão ser influenciadas. Então veja só, a teoria dos orbitais moleculares, ela explica, a gente sempre vai tratar da teoria dos orbitais moleculares porque ela é a teoria mais moderna e a que explica de forma mais adequada partindo dos princípios da mecânica quântica e da estrutura das moléculas para determinar o comportamento desses compostos, certo? Então, a teoria dos orbitais moleculares, né, ela explica o seguinte, veja só, eu tenho aqui a mesma configuração eletrônica do carbono, né? A gente já viu isso na outra aula, eu tenho aqui o orbital S e o orbital P. Então, apenas 3 elétrons da camada de valência do carbono, né, 2s e 2p, conforme essa figura aqui, ao lado se reúnem, dando origem a 3 orbitais híbridos
sp2, certo? Então, eu tenho apenas 2 orbitais p e um orbital s para formar orbitais sp2, certo? Equivalentes entre si e situados no mesmo plano e separados entre um ângulo de 120 graus. E daí a hibridização trigonal para o sp2. O que é que isso mostra? Veja só. Esse quarto elétron ele permanece no orbital p aqui, ó. Veja, eu peguei aqui, ó. Eu tinha 2 elétrons e 2 elétrons, 4 elétrons, certo? Então eu misturei esses dois aqui com esse aqui, com um desse aqui, certo? O que é que isso acontece? Depois que eu misturei, ó, voltando aqui, ó, eu peguei um elétron desse daqui, mandei para cá, certo? E gerei orbitais sp2. Eu misturei isso aqui, ó, certo? Então, o que é que acontece? Eu gerei um orbital aqui, outro orbital aqui, outro orbital aqui. Sobrou um elétron. Um daqueles elétrons lá ficou sobrando. Isso fez com que ele adquirisse a forma aqui, ó, do orbital P. Ele está no orbital P, né? Esse elétron, então ele tem essa forma aqui de halteres, certo? O que é que isso vai influenciar? Veja só. Os orbitais sp2 eles vão se ligar dessa forma aqui, ó. Né? A hibridização sp2 vai se ligar aqui desse jeito, certo? E os orbitais P que ficaram sobrando lá, aqueles elétrons que ficaram sobrando que não se ligaram, eles vão se aproximar desse jeito aqui, ó. Então veja que essa interação aqui, ó, sp2, aqui, ó, veja que eu tenho uma interação aqui mais forte. Por quê? Porque esse elétron é como se eles estivessem mesclando-se, como se estivessem se misturando entre si ali. Como se estivesse se agarrando, né? Como se fosse uma garra. Aqui, ó. Aqui não. Aqui eu tenho só uma aproximação dessa atmosfera eletrônica, e isso faz com que essa interação seja muito mais fraca do que essa interação aqui. Ou seja, aqui eu tenho uma ligação sigma e aqui eu tenho uma ligação π. Ela é mais simples, ela é menos efetiva, digamos assim. Veja que aqui nas laterais eu tenho as ligações com os outros orbitais, ó, de forma também sigma, né? S e sp2, né? S do hidrogênio e sp2 da hibridização aqui do carbono, certo? Então a formação dos orbitais sp2, de modo que explicamos, ocorre somente no instante da formação da ligação dupla. Nesse momento, 2 átomos de carbono assumem a hibridização sp2, aproximam-se e unem-se para que isso seja formado, certo? Então, o que é que a gente pode tirar desse fato aí? A ligação entre os orbitais sp2 do primeiro átomo com o orbital sp2 do segundo átomo, na figura C, ela forma um orbital molecular sigma sp2sp2. Aqui, ó. Certo? A ligação do orbital P do primeiro átomo de carbono com o orbital P do segundo átomo, ele forma o orbital molecular π. Aqui, ó. Certo? Orbital molecular π. Formado a partir da interação entre os orbitais P. E aí, o orbital π ele se assemelha a uma nuvem elétrica que a gente vai ver na próxima figura, quando eu colocar aqui, que ele se forma acima e abaixo do plano ali da ligação dupla. Ó. Nesse caso aqui eu tenho o plano da ligação, né? A ligação sigma está nesse plano, o orbital π está acima e abaixo. Ó. Então, isso aqui que a gente acabou de ver, tanto para ligação dupla carbono-carbono, ele também vale para ligações duplas, por exemplo, como a carbonila.
para a formação de aldeído, de cetona, que a gente já viu aí na parte de funções oxigenadas, certo? Então, a ligação dupla CO, ela é muito importante na química orgânica, né? Ela forma acetonas, forma ésteres, aldeídos, ácidos carboxílicos. Então, essa ligação ela também é explicada através da interação sigma-pi, né? Ligação sigma, ligação pi, certo? Vamos agora para a estrutura dos dienos. Então, conforme a distância que separa as duas ligações duplas, os dienos eles podem ser classificados de forma diferente. Nós temos os acumulados, que é quando as duas ligações duplas estão no mesmo carbono, como esse aqui, ó, propa 1,2 dieno. Veja, tem aqui a dupla tá nesse, as duas duplas estão nesse carbono, estão acumuladas ali, ó, no mesmo carbono, certo? Eu posso ter os conjugados, que é quando a dupla ela é alternada. Por exemplo, aqui, ó, dupla, simples, dupla. Então aqui eu tenho uma alternância da ligação dupla, certo? E eu posso ter também os isolados. No caso dos isolados, é quando a dupla ela é separada por mais de um carbono. Então, ó, aqui eu tenho dupla, simples, simples, dupla, certo? Então, aqui eu tenho isolado, nesse caso aqui eu tenho buta 1,3 dieno, e aqui eu tenho penta 1,4 dieno, certo? No caso da estrutura dos dienos, os mais importantes são os conjugados. Essa característica da ligação dupla conjugada ela é extremamente importante por conta da estabilidade e da reatividade espacial, que é extremamente importante para a indústria, né? Compostos estáveis, eles são muito visados, porque eles sofrem muito menos reações e você vai industrialmente poder entregar algo que você sabe que não vai sofrer grandes mudanças, né? Um fato importante a salientar nos dienos conjugados é a relação da distância entre os átomos de carbono. Veja só, quando a gente mede uma ligação, o comprimento de uma ligação, nós temos as ligações simples entre dois carbonos, que ela mede 1,54 angstrom. Um angstrom equivale a 10 a menos 10 metros. E a ligação dupla ela mede 1,34. Então, se a gente observar aqui, ó, nós temos essa distância aqui entre a ligação dupla, certo? 1,34 e entre a simples 1,54. Só que as medidas feitas no laboratório revelam que a distância real é 1,48 angstrom. E aí, por que a ligação simples central, né, essa ligação aqui do meio, ela apresenta um tamanho menor, 1,48, do que o esperado, né? A explicação vem do fenômeno de mobilidade dos elétrons. Veja, quando eu tenho uma estrutura conjugada, eu posso ter esses orbitais, os elétrons eles podem ser transferidos de um lado para o outro. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa estrutura aqui. Se essa ligação dupla for para cá e essa ligação dupla for para cá, eu formo isso aqui, ó. E aí eu tenho uma parte positiva e uma parte negativa. E o contrário dessa forma. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse valor aqui ele é obtido quando em algum momento essa ligação simples se transforma em dupla, certo? Então, por conta digamos que essa característica que esses compostos apresentam, é difícil você medir com exatidão se você tem apenas uma ligação simples, ou se tem uma dupla, ou se tem uma nuvem de elétrons ali que está em intermediário, digamos assim, certo? Então, isso aí, esse fenômeno, ele pode ser explicado através da teoria da ressonância, né? A ressonância
é basicamente uma deslocalização dos elétrons, e aí a gente pode representar essa estrutura dessa maneira aqui. Ó. Você não localiza a ligação dupla em uma determinada posição, você simplesmente mostra que podem haver duplas em qualquer uma das posições. Isso faz com que o tamanho da ligação ele tenha uma certa variação com relação à ligação dupla em um composto que só tem uma ligação dupla, por exemplo. Certo? Então, na próxima aula a gente vai tratar com mais detalhes sobre esse ponto. Então, a gente pausa essa parte aqui e volta depois.